É sensível, porque, só pra entender, você aborda, você trafega por esse assunto em relação a condição e o impacto disso. O livro fala sobre Fala. isso. E aí, por que eu te pergunto isso? Porque, além de, é um tema muito sensível, porque você provavelmente está batendo, entre aspas, em instituições judiciárias, talvez, não sei, que são as que fazem o controle hoje que entregam o que entregam, né? Então você tá meio que, ó, Sim. essa parada aqui não tá maneira, né? E aí minha pergunta um pouquinho mais longa teve alguma resistência, seja política ou da tua classe, no assunto? Aí você sentiu uma resistência? Pô, irmão, tu vai tocar nesse assunto mesmo? Tu vai levantar essa bola mesmo? Não tive uma resistência direta. Mas, assim, como eu disse, não só para a população em geral, mas dentro até da área jurídica, É, da área jurídica que eu. é um tema que realmente, até na área jurídica, muita gente não quer tocar. Então, Não é tipo assim, interessante. pô, mas irmão, esse tema Não é mesmo vai bater em interessante. gente grande, né? Entendeu? E não é interessante por algumas razões. Você tem pessoas que são. Você tem uma subrepresentação política, porque, em regra, tá. Embora os presos provisórios, né, que aqueles que não estão condenados deveriam votar, mas não votam. Então você já tem ali uma subrepresentação política que não é interessante Sim, do ponto de vista de angariar votos. sim, claro. Já não tem relevância. E uma subrepresentação social, ou seja, é um grupo minoritário, vulnerável, em que a população traz um estigma e não quer mesmo que direitos sejam respeitados, sejam tutelados. Então, assim, você tem esse desafio, tá? E tem o preso hoje, né? É preso, né? O Sim. encarcerado. Ah, Qual é o termo melhor? vamos usar preso, vamos Preso. usar preso. Detento, É, enfim. ele tem uma representatividade. Por exemplo, você defendeu o cara. Aí o cara foi preso. Beleza, julgou. Você atua, tem alguém que atua nessa condição carcerária dele, ali, vistoriando se essas condições dele, tem essa ligação ainda com ele lá dentro? Os servidores, né, que trabalham lá, que são os agentes penitenciários, que hoje em dia estão estruturados na forma de polícia penal, são essas pessoas, são esses profissionais, né, que lidam diretamente com essas pessoas que Não, estão não, não, mas eu tô presas. falando no sentido assim, pô, sei lá, o teu cliente tá preso lá numa cela, não sei se é o caso, tá super lotada. Ah, Você tá. aqui fora consegue, como advogado, exercer alguma ação para poder melhorar a condição dele lá? Você consegue isso? As pessoas. A gente tem maneiras dentro do direito para tentar, às vezes, trocar ele de presídio, hoje em dia tem decisões de cortes da Corte Interamericana que prevê o abatimento da pena Por causa das por conta das condições. condições. Então, assim, que tem presídios que já foram alvo de inspeções, de condenação. O Estado brasileiro já foi condenado em É algumas mesmo? situações. Então, você juridicamente tem alguns caminhos, tá? Não é fácil, não é simples, mas tem. Mas aí, como você tá falando que a condição em geral é ruim, Exato. é meio que enxugar gelo, né? Porque, por exemplo, nós tivemos agora, recentemente, o julgamento pelo Supremo, que é o grande marco também que envolve esse tema, que foi o julgamento da ADPF 347, que é uma ação constitucional, em linhas gerais, o A Supremo. DPF É, 347? 347. 347. Em linhas gerais, o que o Supremo decidiu? Que as prisões brasileiras, elas se encontram num estado de coisas inconstitucional. Isso é uma técnica de decisão judicial que decorre lá do Tribunal Constitucional da Colômbia. E ela, de uma maneira bem simples, ela é aplicável em situações em que há um desalinho estrutural do Estado, que envolve não só um poder, mas todos. Então o próprio STF reconheceu que as prisões brasileiras, elas estão nesse estado de coisas inconstitucional, ou seja, elas estão em desconformidade com o que a Constituição prevê, porque o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo estão falhando. Então há uma falha estrutural do Estado brasileiro com relação a isso. E a partir disso definiu-se pilares, tá? Foram definidos pilares para enfrentar isso e superar isso. Então hoje nós temos um plano nacional de enfrentamento ao estado de coisa inconstitucional das prisões, que envolve todos os poderes do país inteiro. Vai ter algumas ações para ir Para mitigando esses superar problemas. isso, Aham. para realmente superar
esse estado de coisa inconstitucional, ou seja, essas condições Sim. precárias, Sim. e com isso tornar as prisões, né? E quando você fala precária, Arthur, você tá falando de que tipo de nível de coisa, assim, cara? Por exemplo, ó, eu trouxe aqui alguns dados para a Boa. gente ter uma ideia disso. Isso aqui são dados, os últimos dados atualizados, obviamente, que é de junho de 2025. Perfeito. Tá? Aqui, pertinho. Ou seja, você já vê que não é um acompanhamento simultâneo. Então, É, assim, a gente tem já uns tá, meses, tem uns a meses. gente já está entrando em março, né, daqui a pouco, Sim. e o último dado é de junho de 25. Beleza. Tem uns 8 meses aí Hoje já. nós temos, arredondando, tá? 702 mil pessoas presas O que, Brasil? no Brasil. Tá? Caraca, é muita gente. Para uma capacidade. Isso você não tá falando de menor de idade, né? Você tá falando de. Provavelmente. Não é nesses. Não deve ser de. Tem internação. Não. Não, né? Não. Tá. Não, essa não. Tá, beleza. É, 700 mil pessoas. Para 500 mil vagas. Então eu já tenho um primeiro problema aqui de superlotação. Porque eu tenho mais pessoas do que vagas. É, porque você já tem um dado de taxa de ocupação das Torna aí cadeias, você sabe 200 mais ou menos Um quanto é. déficit aí de 202 mil vagas, aproximadamente. Ou seja, já tem uma questão de superlotação. Superlotação, por si só, ela já gera alguns problemas. A questão higiênica fica comprometida. A questão de relacionamento, tanto entre os presos, quanto entre os presos e os agentes penitenciários. Tá? Ah, linha tênue, né? A linha Porque tênue. você já gera O cara uma tá tensão, estressado, porque né? é como se a gente estivesse num espaço que tem. Pensa numa boate que a capacidade está superlotada. Fica um clima diferente. Mesmo você queira estar lá dentro, Mesmo você queira já estar fica. lá dentro. Não, qualquer fagulha aqui vai explodir. Então, assim, você já tem esse problema de superlotação. Tá. Que gera. Esse problema vai gerar outros problemas. Ao lado disso, você vai ter de presos provisórios, que são presos que ainda não têm uma condenação definitiva, ou seja, o processo não terminou. Que, em regra, eu só posso prender quando o processo termina. Excepcionalmente, eu vou ter uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Que é por outro motivo. Isso é né? excepcional. Ou uma fuga, ou a periculosidade, alguma coisa Exato. Deveria ser excepcional. assim. Tá. No Brasil não é tão excepcional. Ah, prende e foda-se. Prende e depois vê o que acontece. Mas não tem essa parada do. Sem querer fugir do meu assunto da audiência de custódia? Ela não veio pra tentar diminuir isso? Ou eu tô falando besteira? Um dos objetivos. Um dos objetivos, É, né? porque aí você faz você tem ali uma análise ali. Preliminar, se aquela, tipo assim, será mesmo que dá se pra botar o aquela cara... prisão é necessária Aham. naquele momento. Funciona? Funciona. Funciona, né? Funciona. É melhor do que quando não tinha, tá? Pode Boa. aperfeiçoar? Boa análise, boa análise. Pode. Não, boa análise. Como toda Perfeito. Era melhor não como ter, toda meu irmão. situação. Era pior ainda, né? Exatamente. Então, Sim, assim, como toda perfeito. situação merece um aperfeiçoamento. Perfeito. Mas, obviamente, que funciona. Tá. Aí você tá falando de 700 mil, 500 vagas, 200 mil pessoas que estão já superdotadas. Estão Então, fora. assim, você tem aqui uma quantidade de presos provisórios, obviamente, que nem todos não deveriam estar. Tem situações que sim. Beleza. Às vezes o acusado de um processo está ameaçando uma testemunha, enfim. Sim. Ele vai ter a consequência de repente, ter decretado uma prisão preventiva contra ele. Beleza. Mas vamos, do ponto de vista só matemático, tá? Então, a gente tem um déficit de 200 mil e aproximadamente aí 200 mil provisórios. Ou seja, essa superlotação, ela poderia ter uma atenuação se tivesse uma análise mais criteriosa, mais técnica das decretações de prisões preventivas, temporárias. Ah, esse superávit aí é quase que o número dos provisórios. Isso o Supremo, ele faz essa meia-culpa do judiciário, ou seja, o judiciário ele prende mal, tá? Isso está no acórdão do Supremo, não sou eu que estou falando. Pô, mas é uma guerra do cacete, né, cara? Então, um dos pilares é a melhora na decretação dessas prisões provisórias, ou seja, realmente decretar quando estiverem presentes os requisitos que autorizam essa prisão. Então, é um dos pilares. Teoricamente, você está me dizendo que em alguns casos é melhor prender menos. Espera um pouquinho, respira um pouquinho. Sim, porque nem sempre, por mais que o crime seja grave,
nem sempre a pessoa responder em liberdade vai afetar o processo, o caminhar do processo. Ah, Porque a ideia da prisão provisória, uma decretação, Entendi. é isso. É assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência ali da instituição criminal, ou seja, eu estou ameaçando a testemunha, eu estou atrapalhando aquele processo que está tramitando dentro da Constituição. Então eu tenho uma consequência para isso. Então, se eu não estou sendo capaz de responder aquele processo sem interferir nele de forma indevida, eu tenho o risco de ter uma prisão preventiva decretada contra ele. Mas nem sempre isso ocorre. Tá. A maioria das vezes decreta-se a prisão sem qualquer tipo de justificativa legal, mantém preso, dependendo do processo, seja por uma delação, ou seja para manter preso e isso já gerar uma antecipação da pena, que é uma antecipação da pena. Ah, é porque depois conta pra pena dele, né? Há situações em que no final do processo tem crime que você sabe que não vai gerar uma prisão. É um regime inicial aberto, vai substituir por restritivas de direito.